Amados, página de número 74. Página de número 74, capítulo 2, a interação professor-aluno. Bora lá? A interação professor-aluno. Página de número 74. O valor pedagógico da relação professor-aluno. Acharam a leitura aí? Todos? Então, vamos lá. O valor pedagógico da relação professor-aluno. A formação das crianças e dos jovens ocorre por meio de sua participação na rede de relações, que constitui a dinâmica social, convivendo com pessoas, seja com adultos ou com seus colegas, grupos de brinquedos ou de estudo, que a criança e o jovem assimilam conhecimentos e desenvolvem hábitos e atitudes de convívio social, como a cooperação e o respeito humano. Daí a importância do grupo como elemento formador. Isso vale para nós adultos também, tá? Cada classe constitui também um grupo social. Dentro desse grupo, que ocupa o espaço de uma sala de aula, a interação social se processa por meio da relação professor-aluno e da relação aluno-aluno. É no contexto da sala de aula, no convívio diário com o professor e com os colegas, que o aluno vai paulatinamente, isso quer dizer aos poucos, exercitando hábitos, desenvolvendo atitudes, assimilando os valores. Sobre isso diz Georges Gusdorf, em sua admirável obra Professores para quê? Cada um de nós conserva imagens inesquecíveis dos primeiros dias de aula e da lenta odisseia pedagógica a que se deve o desenvolvimento do nosso espírito e em larga medida a formação da nossa personalidade. Olha que coisa interessante. O que nos ensinaram, a matéria desse ensino, perdeu-se. Mas se adultos esquecemos o que em criança aprendemos, o que nunca desaparecerá ou desaparece é o clima desses dias de colégio, as aulas, o recreio, os exercícios, os jogos, os colegas. Irmãos, não é verdade que muita coisa, talvez aí uns 85, 90% daquilo que a gente aprendeu em fase escolar, a gente esquece, não é? Matéria, conteúdo e tudo mais, mas a lembrança que fica assim, vai para o resto da vida, né? Pessoas, momentos, né? Todas essas questões que nem está ligado à aula, inclusive. Então, o que o autor tenta colocar aqui é que o ambiente, as relações, isso é fundamental para o ensino. E o que a gente então extrai? Quando a gente fala de ensino bíblico, principalmente, a relação conta em muito. É por isso que discipulado é partilha de vida, não é transferência de informação, de conhecimento. Quando a gente discipula, quando a gente ensina, a própria vida, ela é muito mais poderosa, a pessoa, a relação é muito mais poderosa do que qualquer fala, não é? Não tem um ditado que diz que uma atitude vale mais do que 1000 palavras? Isso é verdade. E o que fica gravado, irmãos, na nossa mente, na nossa memória mesmo, o que fica? É um abraço, não é? Às vezes é o olhar de uma pessoa, às vezes é de fato um gesto, é isso que vai ficando. Ou seja, o que a gente precisa fazer nas nossas igrejas, mais do que ensinar no sentido assim, didático, pedagógico, de conteúdo, é justamente ensinar a questão da relação. A relação, ela é insubstituível no processo do ensino, ou seja, quem ensina e quem aprende, é preciso ter essa relação, como a gente falou na aula passada, de amor, de respeito, né? Gente que se interessa por gente, gente que ama gente, gente que ensina a gente como gente. Como se ensina a gente como gente? Se relacionando, não é, irmão? Nós não somos profissionais, a gente não está exercendo um cargo, uma função apenas na igreja. Nós estamos, na verdade, nos relacionando com os nossos irmãos, com a família de Cristo. É o Espírito Santo que vai ligando, vai fazendo com que essas juntas e ligaduras vão se ajustando de tal forma que o corpo vai crescendo. A gente está falando o quê? De vidas, né? De história, de gente que tem emoções, de gente que tem suas limitações, como a gente falou na aula passada. Então, o que eu quero destacar com vocês na segunda parte é justamente essa questão de valorizar a relação mais do que tudo, mais do que o próprio aprendizado no sentido didático do negócio, né? Pedagógico. Então, o que a gente precisa ensinar são as pessoas a conviverem juntas, a viverem e dar importância maior à convivência do que qualquer outra coisa. Então, por que é fundamental a comunidade de fé? Por que esse negócio eu sirvo a Deus em casa, não preciso de igreja, não preciso de ninguém para servir a Deus? Por que isso é antibíblico?
Porque a Bíblia inclusive vai mostrar que essa convivência comunitária, ela é terapêutica, quando é terapêutica, e deve ser terapêutica. Eu digo terapêutico quando trata, né? Quando cuida, quando sara. Quando é instrumento de ferida, quando é para prejuízo, aí é outra história, aí não é igreja, simplesmente não é igreja. Então, se o ambiente que a gente vive, chamado de igreja, as pessoas são essas pessoas que vivem desconfiadas umas com as outras, é gente que muitas vezes não se preocupa com a pessoa acima da denominação, acima da sua própria reputação, acima sei lá, de qualquer outra coisa que se ponha. Isso não é igreja, não tem nada a ver com a igreja de Cristo, não tem nada a ver. Pessoas que muitas vezes, elas, é o que a gente vai falar também daqui a pouquinho, pessoas que elas medem as outras pelo que elas fazem, pelo resultado, pelo número. E essa é boa, essa aqui, né? Eu infelizmente tive um pastor, infelizmente, de um lado, e dou graças a Deus pelo outro lado, porque eu tive essa experiência. Tendo essa experiência, então eu sei como eu não devo fazer, né? Então, irmãos, na verdade, assim, eu louvo a Deus por todos os lugares que eu passei, por todas as pessoas que eu conheci, inclusive aquelas que me fizeram mal de alguma forma. Isso me ensinou a perdoá-las, me exercitou, né, no perdão. Então, assim, é bom, irmão, tudo faz parte, tudo é construção de Deus. A gente precisa extrair, né, das coisas ruins, extrair algo bom, para o bem daqueles que amam a Deus, né, são chamados pelo seu decreto. Então, assim, uma pessoa, ela pode me ofender? Não pode me ofender. Ninguém pode me ofender, a não ser que eu deixe ela me ofender. E quem é a pessoa que me ofende? Quem é a pessoa que me afeta? É uma pessoa que eu tenho afeto. Não tem como ninguém me afetar se eu não tenho afeto, né? Por que uma pessoa me afeta? Porque ela é importante para mim. Por que ela é importante para mim? Porque ela está importada em mim. Ou seja, ela mora dentro de mim. Ela mora no meu coração. Um estranho vir para mim falar um monte de coisa, para mim é indiferente. Agora, se vem uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo, que eu gosto, né? Se vem algum de vocês falar alguma coisa, isso vai me machucar. Por quê? Porque vocês estão dentro de mim. Essa é a declaração de amor. Eu sabia que ia acabar bem esse negócio. Eu sou de Jesus, eu não guardo. Depois vocês olham pela irmã Cláudia aqui, a gente se reconcilia, né? Então, assim, amados, o que acontece? E aí é inevitável, porque quem não quer ser machucado não se relaciona, quem não quer ser ofendido não ama, é simples assim, não tem como, né? E aí essas pessoas às vezes querem fugir dos relacionamentos. Eu tive um amigo meu, amigão mesmo, amigo assim de vida cristã, né? Até hoje a gente tem relação. Mas uns 18 anos, de uns 18 anos para cá, a gente caminha junto e tal. Ele mudou, foi pro interior, casou e tudo mais, mas a gente, aqueles jovenzinhos que crescemos na igreja e tal. E aí ele teve uma desilusão amorosa. Esse camarada não queria saber de mulher de jeito nenhum. Mulher para ele assim, ele chamava de a fêmea, né? Porque a fêmea... Uma pessoa amargurada, não tinha nada a ver, né? Mas assim, amargurado porque ele foi machucado, né? Aí eu falei, não é porque você foi machucado por uma pessoa no sentido emocional que você não vai se relacionar com outra, né? Precisa curar esse negócio aí. E graças a Deus casou e tá tudo certo lá. Mas assim, amados, não tem como, é relação, é ferro afia ferro que a Bíblia diz. Não tem como. Mais gosta, mais dói. Qualquer relacionamento, tanto de quem que pode... mulher, filhos, amigos, mais você gosta, mais dói. Irmã Cláudia, Satanás, ele não é mais eficaz e nem mais veloz do que eu para machucar minha esposa. O diabo não tem essa capacidade mais do que eu, tá certo? O diabo não pode ferir o coração da minha esposa mais rápido e de uma forma mais eficiente do que eu, né? Então essa é a realidade, porque há um afeto, há uma ligação, há um relacionamento. Então é inevitável, irmão. Quem ama sofre. Quem se relaciona tem que se relacionar por amor. É inevitável, faz parte da vida e é assim, deve ser assim, né? Então a gente tem que entender que nós precisamos, é por isso que a Bíblia tem tantos textos dizendo, falei aqui brincando no intervalo, mas suporte uns aos outros em amor, ame uns aos outros.
assim como eu vos amei. Inclusive Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu pergunto, amar um ao outro é um mandamento novo que Jesus estava trazendo? E por que ele diz um novo mandamento eu dou para vocês, sendo que não era novo? Que ele tem amor no passado. Do jeito que era para amar. Do jeito? Que ele queria, que Deus queria. Que amasse. E como era? Já foi tudo assim, atropelando. E como era? Como é? Está no texto. Vamos ler o texto que a gente descobre. Vamos ler o texto? Tudo foi resumido em dois, né? Era muito Sim, não, desde o Antigo Testamento, era esses dois aí. Toda a lei dos profetas, todos os escritos, dependiam desses dois mandamentos: amar a Deus e o próximo, né? Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Mas Daí o resto seria mais fácil. Mas tinha que amar como o amor que Jesus amou, Mas assim, né? Que mas- Deus deu a própria vida. Mas como foi então? Como foi esse amor de Jesus? Vamos ler o texto que a gente descobre lá. Entendimento. Foi se entregando. Capítulo de número... João, né? Evangelho de João. João, vinho. Capítulo de número... Deixa eu ver se eu acho. Não sei se é 12, se é 13, se é 10. Evangelho. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o amoroso João, o apóstolo do amor. Por isso que ele viu Jesus. Então é 13. É 13, Ângela. 13:34, né? 13:34. E fala sobre o novo mandamento. 16. É 13:34. É, 13:34 de João, Evangelho de João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Olha só, então, que novo mandamento é esse? Amar os outros, mas como eu vos amei. Então, a forma de amar. Qual é a forma que Jesus usou para amar os outros? Que é a única forma, na verdade. É uma forma sacrificial, amados. Sacrificial. Capítulo 15 de João, uma página para frente aí, vamos ler. Vire a página. Capítulo 15, verso 12. 15 e 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Da mesma forma como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Nos amou se sacrificando por nós. Então entendo eu que não existe amor que não seja sacrificial. Sacrifício, irmãos, que a gente está falando aqui de colocar a nossa vida para ser imolada. Qual seria, né? O 15 e 12 de João. 15 e 12. 13 ele fala, não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Isso, 13 e o quê? 15, 13. Ah, o 15 e 13, sim. É que é o seguinte, né? Exato. Ninguém tem amor, tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. é que tá pelo amigo, porque pelo inimigo não vem. Então, mas Jesus também disse: pelo inimigo nós devemos amar. Então na verdade, irmão, não tem escapatória. O nosso chamado, todos nós temos um chamado. Nosso chamado é amar. Amar é uma natureza que Deus Ele coloca em nós, porque é a sua própria natureza. A natureza de Deus, o amor é a natureza de Deus. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Essa é a declaração bíblica. Ele é amor, né? Não é que ele tem, não é que ele ama, ele é amor. Exato, a essência de Deus, o sumo de Deus é amor. E eu acho interessante aqui que não tem escapatória. Então, amar o inimigo. A gente tem um poder tão grande na vida, irmãos, que é esse, é o amor. O amor constrange, né? O amor denuncia. O amor é um tapa na cara da sociedade que odeia. Então, o amor é a força, é o poder maior que Deus, inclusive, usa para atrair as pessoas a si. É o amor. E aí a gente percebe que a relação, 1 João capítulo 3, verso 16. 1 João 3 e 16. A gente lembra de João 3,16, né? Isso aí todo crente sabe de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal e tal. Mas 1 João, primeira carta, 3. Amar as pessoas de intuição, elas são os traz mudança na vida. Como é, Antônio? Se amar as pessoas de elas são os traz mudança na Viu, vida. Ângela? Tem que dar vida por mim.
Sim, Antônio, sim. Amar as pessoas como que elas são, no sentido que a gente ama independente de quem é a pessoa, né? E do que ela faz. Porém, isso não isenta a gente em esperar a mudança na vida daquela pessoa naquilo que seja benéfico para ela, não para mim. Porque quando eu amo uma pessoa e quero que ela mude por minha causa, então na verdade isso não é amor, isso é egoísmo, né? Um interesse egoísta. Eu quero que a pessoa mude para que ela me cause menos aflição, para que eu sofra menos em relação a ela. Então isso é egoísmo. É aquela música que o poeta cantava: eu me amo, eu me amo. Não, mas assim, o relacionamento a dois sempre vai ter que tirar alguma coisa. Sim. Dois. Sim. Mas se a pessoa não Existe faz amor. o que quer, já não é amor, mas já começa o ódio, né? O relacionamento a dois, aí o casal, né, que a irmã Ana Cláudia está se referindo, é o seguinte. É o seguinte, amados. O que a gente percebe na vida prática nossa de casal, de casados e tal, é que a gente quer mudar o outro, porque na verdade o outro nos aflige naquilo que faz. Não é por causa do outro, é por minha causa. Não é assim, irmão, via de regra, né? Tu vai chegar teu troféu, tu vai ver que é bem assim. Tua vitória vai chegar, né? Esse negócio do casamento. Então a gente percebe muitas vezes, a gente não quer mudar o outro por causa do outro, para que o outro seja abençoado, para que o outro seja beneficiado. E via de regra é porque a gente está cansado de ficar ali gritando aquele negócio, suportando aquilo. Então eu quero que ele mude por minha causa, né? Não é pela causa dele, é pela minha causa. Mas a minha causa, na verdade, deve ser a causa dele. Qual deve ser a minha causa? Abençoado. Se a gente entrasse no casamento nessa perspectiva, para fazer o outro feliz, que a gente pergunta para a menininha, né? Por que você quer casar? Para eu ser feliz. Está perdido, irmão, esse pensamento. Perdida. Como que uma pessoa vai casar para outra para ser feliz? Está errado. Vai casar com a outra para fazê-la feliz. Isso vale, inclusive, dentro do casamento para outros aspectos também, que eu não quero nem entrar agora, porque não faz parte, né? Senão a gente vai virar uma salada santa aqui. Então, assim, por que a gente se sacrifica pelo outro? Por que eu faço as coisas pelo outro, para o outro? É porque não é para mim. Então, isso que a Bíblia diz: amai uns aos outros, como Cristo vos amou. E o que Cristo fez na cruz era para o benefício dele, irmãos? É porque ele precisava daquilo? Não. Olha só. Claro. E ainda, Jesus morreu por todos, a Bíblia diz. E ele bem sabia que muitos, mas muitos desses que ele morreu igualmente, não iam corresponder ao seu amor, não iam aceitar o seu sacrifício, não iam reconhecer o seu amor. Muitos. O capítulo 13 de João, verso 1, vai dizer um negócio interessante. Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim, inclusive o Judas. Estava incluído aí nessa passagem aí. Inclusive o Judas, amou o Judas até o fim. E amou mesmo até o fim, a gente vê. E considerava ele como um amigo, né? Eu acho muito interessante essa questão. E qual é o nosso desafio? É amar o diferente, é amar o desigual, é amar aquele que não nos ama. Porque a Bíblia diz: que vantagem tem amar quem ama você? Não tem vantagem, não tem virtude, não tem cristianismo nisso. Mas eu sei, né? Você fala assim, é amar quem nos ama. Mas também muita gente chega a ser uma pessoa hipócrita. A pessoa faz mal para você, você não vai amar, é mentira. Você falar que ama, você pode apenas não, né, assim, se distanciar. Mas não é que você vai amar. Eu chego aqui, é realidade. A Bíblia fala assim: dá um tapa, vira outro. Eu levanto aqui e dou um tapa na sua cara com raiva. Tá, você vai me amar? Não vai. Não vai. Não adianta falar que você vai, que é mentira. Se eu estou com raiva, não vai. Veja bem, depende. A palavra diz, mas o ser humano não ama. Calma, posso expor meu pensamento? Primeiro, a gente precisa entender o que é amor, né? É claro que alguém agredido não vai sentir assim no seu coraçãozinho afeto pela outra pessoa que o agrediu, fisicamente, verbalmente. Moralmente. Amor é comportamento que eu tenho em relação ao outro. Isso é amor, não é sentimento. O sentimento nosso, como os nossos sentimentos não foram ainda redimidos,
Então esses nossos sentimentos muitas vezes vão demonstrar a nossa velha natureza, que é o ódio, que é a vingança e etc e tal. Mas como nós somos aqueles que nascemos de novo, então eu não vou alimentar esse sentimento, eu não vou fazer com que esse sentimento se materialize em gesto, em palavras. Então aqui que está a diferença, aqui que está a compreensão bíblica do que é amor. Uma pessoa me agrediu. Aí vem o que você fala, Paulo. Falei na agressão do verbal, mas aí vem a nova criatura. Eu falo por experiência própria. Um exemplo, a pessoa fez algo para mim que me marcou profundamente, me destruiu. Mas eu falo assim, a nova criatura, assim, quando a gente aceita Jesus, a gente vai buscar onde? Na presença de Deus. É isso que eu falo. Não que você vai perdoar ela naquele momento que te magoou, mas você vai buscar. Eu mesmo faço assim, né? Orar a Deus, pedir eu não amo pra Deus. aquela, eu sou sincera com Deus. Eu não amo, ela fez isso para mim, mas a tua palavra diz que o Senhor é amor. Me ajuda e a amar. eu amo ela Sim. porque a tua palavra diz. Mas eu estou mandando não. E demora. Não, mas é uma realidade. Você tem que ser realista com Deus. Você não vai enganar Deus. Amados, essa é a verdade. É isso que eu falo. E aí, é só conclusão, e no de repente de Deus assim, que você está orando, você está falando, sendo realista, buscando a presença de Deus no seu coração para tirar, né, o que vem, né? Você falou assim, às vezes a raiva, o rancor. E Deus, Ele conhece o ser humano, até onde você pode deixar e aonde Ele pode te dar quando você está fugindo. Não, você não gosta do final. Aí você está olhando para quê? Para não alimentar esse ódio. Porque você é o quê? Uma nova criatura. Aí de repente Deus lá solta uma palavra no altar, na pregação. É o que você falou, cada um pega o seu. Eu sou assim. É para você. Ou de repente um hino, chega lá, Deus desmonta, você se sai de lá, bonitinho, amando a pessoa. A realidade da nova criatura, eu penso assim, é assim. Agora tem pessoas que não aceitam, falam assim, fulano me maltratou, e eu, né, não vou pedir perdão. Eu peço, né, mas demora, mas eu peço. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina e nos capacita a viver aquilo que, né, porque a Bíblia diz que ensina, aliás, e diz também diretamente, que o amor é um mandamento. Se é um mandamento, ele pode ser obedecido. O amor não é um sentimento que no nosso coração aflorou. O amor é matéria de vontade. Por exemplo, entre um casal, né? Casal lá e tal, diz assim, não, o amor acabou entre nós. O amor não acabou como se não teve o que fazer para não acabar. O amor, ele foi, na verdade, decidiram não se amar mais. Então é uma matéria de vontade, é uma decisão que se tomou. Amor, na verdade, pode ser praticado ou não praticado. Entre o sentir e o não sentir é outra história, porque nós lutamos, inclusive, com muitos sentimentos nossos e nós não damos vazão a ele. Agora, quando a Bíblia diz que a gente tem que, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo vos amou. Como que Cristo amou, então, né, a sua igreja e tal? Dando a sua vida. Então, o que a Bíblia diz? Marido, dê a vida. Eu sei que tem marido querendo matar a mulher, mas dá a vida na mulher. O texto vai dizer de 1 João 3,16 que a gente também tem que dar a vida pelo nosso irmão, né? Pelo nosso... Tem que dar vida por mim. Lá diz o quê? Não, agora até eu me confundi. 1 João 3,16 que a gente ia ler? Sim. Isso. O que está Pelos escrito? irmãos. Pelos irmãos, né? Então, aquele que ama deve dar vida pelos seus irmãos. Olha que coisa interessante. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, esse, na verdade, é um homicida e não tem parte no reino de Deus. Quem não ama está em trevas e não viu a Deus. É simples assim, é direto e objetivo. Mas o que é amor? Então, amor é justamente isso. Eu me comportar de uma maneira que eu não prejudique a outra pessoa. Então, eu vou orar a Deus, pedir para que Deus trabalhe no meu coração, na minha velha natureza, para que eu ame aquela pessoa. Então, muitas vezes, um estuprador de criancinha, ninguém, irmãos, em sã consciência, né, um cristão fala assim, eu amo essa pessoa. Claro que não. A nossa primeira postura está correta, é de indignação, né? E essa pessoa precisa ser punida por causa disso. Agora, punida de uma maneira que não seja agressiva, não vai ser linchada, não vai ser morta, porque senão eu estou fazendo o quê?
Eu estou fazendo justamente eu estou me igualando àquela pessoa. E a Bíblia diz que a gente não pode se igualar com o mal, ou com o malvado. O que o malvado pode fazer de pior em nós? Não é uma maldade contra nós, é fazer com que a gente se torne como ele. Então, o que um fofoqueiro pode fazer de mal para mim? Falar mal de mim? Não, é fazer com que eu também fale mal dele, me torne como ele. O que uma pessoa que me ofende pode fazer? Com que eu também, de mal para mim, com que eu também a ofenda. Então, ou seja, ela fez em mim, gerou em mim aquilo que ela é. Então os dois estão iguais, né? Farinha do mesmo saco. Agora, quando uma pessoa faz mal a mim e eu retribuo essa pessoa com o bem, então na verdade, amados, eu estou vendo o bem sempre vai vencer o mal. A Bíblia diz isso. Sempre, sempre. A força é muito maior. A Bíblia diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia diz ainda em Gálatas capítulo 6, não se cansem de fazer o bem, porque cansa. Cansa ou não cansa? Cansa fazer o bem, mas a Bíblia diz: não cansa, se renove, não se canse de fazer o bem, né? Suporte, o suportar, na verdade, suportar uns aos outros em amor. O suporte é isso aqui, irmãos, ó. O suporte é isso aqui, ó. O que o suporte está fazendo? Segurando a câmera. Então, o que é suporte? É dar suporte, suportar, aliás, é dar suporte, apoio, segurar, não é? Sustentar a pessoa, não deixá-la cair. Isso é suportar. Então, aí eu já estou entendendo demais. a Bíblia quer. Claro. Amados, isso é evangelho. Jesus faz, ele nos suporta. Isso, veja bem, isso é evangelho, tá certo? O problema é que a gente acha, inclusive, que não pode ser vivido o evangelho. Aí a gente fica, não, mas isso é impossível, isso aí foi para Jesus, isso aí foi para Paulo. Não, amados, é para nós, é um desafio nosso. A gente precisa perseguir isso, e é lutar contra a natureza mesmo. Mas a gente... aprendendo e se não viver. Então, mas e a diferença, porque que as pessoas olhariam para nós e vissem assim, não, isso aqui são discípulos de Jesus. Qual seria a marca? O amor. 13:35, né? 34 a gente leu o quê? 13:34, não foi? 13. Então o 35, eu acho que é o 35 que vai dizer, de João 13:35, vai dizer que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então esse é o crivo do discípulo, né? Então o que eu estou tentando trazer aqui para a gente é que tem que haver, irmãos, uma relação saudável, terapêutica em nossas vidas, porque é isso que ensina, é isso que contribui, né? O amor, o respeito, a compaixão, a simpatia, a empatia, né? Tudo isso precisa fazer parte da nossa convivência de comunidade de fé e como ser humano. Então nós devemos promover isso dentro das nossas igrejas. Quando depender de nós, eu não posso responder pela vida do outro, não compete a mim. E Jesus não vai me cobrar pela vida do outro, é pela minha vida. O que eu fiz concernente àquilo que eu entendia. Então eu sou responsável. Ah, mas o outro, ele não tem jeito, o outro é ofensor, o outro é bruto, o outro não sei o quê. Não tem nada a ver com a vida do outro nesse sentido de correspondência. Eu que tenho que fazer isso. Esse desafio é meu, né? E aquela questão, se ele é ofensor, está no papel dele e eu estou no meu. Qual é o meu papel? De perdoador. Ah, André, mas ele vai me ofender o resto da vida? Se ele é ofensor, o que ele está fazendo? Ofendendo o resto da vida. E se eu sou perdoador, eu vou perdoar o resto da vida. Se ele não é discípulo de Jesus, é claro que ele vai ter essa postura. Mas eu sou discípulo de Jesus, então eu vou ter essa postura. É simples assim, no sentido bíblico, né? Agora o desafio, lógico, é enorme para que a gente aplique isso na vida diária, um negócio assim, né? Esse fulano, então o desafio é com esse fulano, é com essa fulana. Mas esse é o desafio, irmão. E tem mais ainda, o Espírito Santo nos capacita para este feito. O Espírito Santo transforma, irmãos, transforma, muda natureza. Eu conheço uma meia dúzia aí, os cabra ruim, pense nos cabra ruim. Não, mas é ruim mesmo. Você vê hoje assim, como que pode, irmão? Isso é um testemunho poderoso, isso é uma pregação assim, inigualável, porque a mudança de natureza, o Espírito Santo faz isso na nossa vida.
E é nesse testemunho que a gente vai anunciando o Evangelho. E é nesse ambiente que a gente vai salvando pessoas. E é nesse ambiente de amor que a gente vai cobrindo uma multidão de pecados, que diz Tiago, né? Quando a gente ama, quando a gente perdoa, o que a gente faz? Cobre uma multidão de pecados. Então o amor tem esse poder de perdoar pecados, irmãos. Ó, o amor tem o poder de perdoar pecados. O amor tem o poder de ressuscitar vidas. O amor tem o poder de curar as pessoas. Tem gente que tem enfermidade que ela não é gerada de uma maneira, não é uma patologia biológica. Ela tem às vezes uma úlcera, e aquilo é causado por um ódio, por uma raiva que tem de uma amargura. O dia que essa pessoa decide ou aprende a perdoar, ela é curada. Olha, irmãos, como afeta o nosso corpo, não é? Então tem gente que na verdade não precisa de um médico, de um tratamento, precisa perdoar, precisa amar. Causa até câncer, né? Mata, não, literalmente. Essas doenças na alma, né, na raiva, isso aqui, muitas pessoas estão com câncer, né, devido a isso. Sim, gera tudo isso, mano. Não é brincadeira. Então assim, a gente precisa, amados, entender que o ambiente, antes de qualquer coisa, e mais do que qualquer coisa, tem que ser esse ambiente de amor. As nossas igrejas, nossas convivências de comunidade de fé, elas precisam ser recheadas pelo amor, impregnadas pelo amor. O cuidado mútuo, a preocupação mútua, né? A preocupação com aquelas pessoas que de alguma maneira Deus nos colocou como responsável para abençoá-las, ajudá-las, sejam criança, adolescente, quem quer que seja o nosso pastor, que de repente às vezes é a pessoa que às vezes nos ofende, né? O nosso líder de alguma maneira, o professor de alguma maneira. A gente precisa amar, precisa amar essas pessoas. É esse ambiente que vai curando, irmãos. O amor cura, o amor tem poder de curar, e a gente precisa promover isso. Esse é o desafio. Aí eu sei que vocês estão pensando, André, isso assim é uma utopia, está longe demais. André, mas se não fosse para ser dessa forma, Jesus não precisaria de perfeição. Né? Claro, sim, exato, ele deu padrão, né? E ele ensinou, inclusive, que a única forma de ter vida é amando. Agora sim, a única forma de ter vida é amando, só que essa vida é necessário morrer, e só ama quem morre. Vivo não ama, tem que morrer. Pegar a si mesmo. É na morte que existe a vida. É o paradoxo da vida cristã, é essa, né? A morte que gera vida. Olha que coisa interessante. Então é na morte do eu, é na morte da... Sim, é na morte desses meus direitos, né? Porque a gente é o povo do direito, né? Eu tenho direito de ser feliz, ele não teve direito de fazer isso comigo ou ela. Então a gente é o povo do direito, é o povo da justiça. Porque assim, nas relações assim, em termos de convivência com a igreja, eu acho que as pessoas até com o passar do tempo vão sentindo aqui a falta de perdoar. Do tipo, parece que tudo vai se encaixando. Até na ceia a gente vê aquela coisa, né? A troca do caso, que se perdoa, mas acho que assim, na família e relações assim, externas, nossa, é bem difícil. Assim, Sim. Principalmente família, parece que há uma coisa assim. Porque é uma ligação. Parece que Há uma ligação maior, né? Essa é a questão, há uma ligação maior. Quem é a pessoa mais difícil para eu perdoar? Eu, André, é a minha esposa. A pessoa mais difícil. Às vezes é muito mais fácil eu perdoar qualquer outra pessoa, mas a minha esposa é mais difícil. Por conta disso, existe uma ligação maior, existe um afeto. Ela é muito mais importante para mim, ou seja, está lá dentro, aquilo que eu importo, né? É por isso que tem pessoa que não é importante, que ela não está dentro. Então é fácil eu lidar com essa pessoa, até ser indiferente. Mas como que a gente vai ser indiferente com aquela pessoa que mora dentro de nós? Ela nos perturba, está dentro, não deixa a gente. Não é aquele que eu não vejo, é aquele... Também no momento também, né? Mais que você goste de uma pessoa, não estou falando só de esposa, mas tem pessoas que você ama demais. Mas até certo momento você vai perdoar, mas ela, é o que você falou, você que tem que decidir se ela vai te fazer bem ou não. Você perdoa, deixa lá e esquece, filho. Não, é Ama a distância. não é ama a distância.
assim, eu briguei e jogo ela Não com tem amor como. fora. Isso não existe. Sim. Isso que eu estou falando, da nossa nova criatura. Agora, mas também você não tem que ficar, ó, vai, bate de novo, vai, bate de novo. Não, claro que não. Você A gente não é entendeu? masoquista, né? Aí vira uma É a pessoa que não quer a sua aproximação. Mas Ou você mesmo não quer. No meu caso mesmo, eu já falo, amo, fica lá. É melhor conquistar uma cidade do que um amigo feliz. Ó, veja bem, amados, a gente vai entrar talvez em outra ocasião, mais especificamente nesse ponto aí. O que é perdoar? Qual é a atitude daquele que perdoa? Será que perdoar também não é restituir relações? Porque talvez seja muito. Eu não vou entrar nesse. Só estou colocando os pontos, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Será que perdoar não é justamente a gente reatar o relacionamento? Aí outro ponto. Será que necessariamente eu preciso viver nos beijos e abraços só porque eu perdoei? Outro ponto. Será que perdoar é esquecer da ofensa que a pessoa fez para mim? Outro ponto. Na verdade, tem muitos pormenores que a gente precisaria discutir e não vai ser o caso agora. A questão o que eu estou querendo enfatizar é que o ambiente nosso precisa ser esse ambiente de amor, onde as pessoas se cuidem, onde um se preocupe com o outro, onde um possa olhar para o outro e ver como um irmão em Cristo, um irmão da família. Essa é a questão. Como o nego diz, a família é mais difícil, mas a gente não fala não é minha família, não tem como, é família. Precisa de alguma forma dar um jeito de estar contornando aquela situação, porque é família. Então os nossos irmãos são nossa família. Então não tem como falar assim, não é minha família. Jesus, como não? Eu chamo vocês irmãos? Então como que você diz isso aqui não é seu irmão? Se não é seu irmão, também não é meu. Se não é do filho do mesmo pai, então não tem como entrar aqui nesse negócio de família de Deus, o corpo de Cristo. Então, amados, nossos irmãos, nós precisamos criar essa convivência abençoada, abençoadora. Os inimigos de igual forma, né? Agora, lógico que é mais difícil a gente, uma pessoa que nos ofende, nos persegue, a gente dispensar esse amor. Esse amor no sentido, não muitas vezes de cuidado, mas de não ofender também, de não retribuir com mal. Essa que é a questão. Na verdade, tem muitos pontos para a gente estar tratando aí, porque é complexo, né? E cada caso é um caso, irmãos, tá? Cada caso a gente precisa analisar o que será o comportamento que corresponde ao amor. Se afastar, que às vezes o afastar-se, na verdade, será o comportamento de amor. Agora, jamais o afastar-se para me proteger, e sim o afastar-se para a proteção da outra pessoa. Estão percebendo que a questão aqui é o foco, é o motivo, irmãos? E a gente muitas vezes faz algo egoísta. Todas as vezes que eu fizer alguma coisa, o benefício tem que ser do outro, nunca para eu me proteger, né? Nunca para eu estar me beneficiando. Então toda ação de amor, ela é sacrificial, exige então um sacrifício meu, em benefício do outro. Esse é o conceito bíblico. O nosso egoísmo, né? É. É colocando tudo errado toda a nossa vontade, né? Então não tem Esse jeito. amor, o amor de Deus mesmo implantado em nós, ele quebra toda a gente, né? Porra, E como? coloca, tipo assim, o foco principal é a outra pessoa, né? Aquele convém que ele cresça, né? E que eu diminua. E esse é o desafio, contra a nossa própria natureza. Romanos, capítulo de número 14, aliás, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu vou fazer uma leitura aqui assim, ó, aquela leitura chamada corrida, né? Mas sem correr, tá? Então, do verso de número 9 até o verso de número 21, olha que texto interessante. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 9 até o verso de número 21. Acompanhe aí e me ouçam. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. É o que diz o texto. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não sei qual que é o mais difícil aqui. Sede unânime, porque tem gente que é mais difícil não é chorar com o que chora, é se alegrar com o que se alegra, né? Então, sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vocês, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira. Ou seja, deixa para Deus resolver as coisas, irmão. Tá certo? É Ele que retribuirá cada um segundo as suas obras. Mas também não tem aquele sentimento, Deus vai lhe pegar na esquina, hein? Isso é safadeza, Deus vai tratar com você, Às vezes tem esse negócio, Não, Deus vai pegar a minha causa. Não, amados, nosso sentimento jamais deve ser assim. É Deus que julga justamente, tá certo? Então, assim, quando eu digo assim, Senhor, faz justiça contra o meu inimigo, se eu oro assim, como Deus entende? Porque Deus não entende como eu sinto e como oro, e sim como Ele estabeleceu como verdade. Então, assim, não tem jeito, a gente vai orar de qualquer jeito e Deus vai cumprir aquilo que é a vontade dele. Então, se eu estou orando, Deus faz justiça contra o meu inimigo, pensando que Deus vai lá e fulminar ele, castigar ele e arrebentar com a vida dele, Deus está entendendo como ele tem que entender. Então, você quer que eu inocente o seu inimigo? Faz justiça, porque eu fui justificado por Cristo. Isso quer dizer o quê? Que eu fui inocentado por Cristo. Quando eu falo, Senhor, faz justiça contra o meu inimigo, eu estou pedindo, Senhor, inocenta ele também como o Senhor me inocentou. É isso que Deus entende, irmão. Olha, ó. Então vamos lá, irmãos. Dai lugar à ira, Porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, essa passagem eu acho muito interessante, é um provérbio, Então Paulo tira do Provérbios, livro de Provérbios lá. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, amontoará brasas sobre a sua cabeça. Sabe que ideia é essa aqui da expressão na cultura hebraica? Da pessoa, não? Amontoará brasas sobre a cabeça do outro. Porque a pessoa, essas brasas sobre a sua cabeça, seu rosto ficará corado. A gente mata de vergonha o inimigo quando a gente ama. O amor constrange, irmãos. O amor envergonha o outro. Ame de tal maneira que o outro fique envergonhado com o teu amor. Desmonta desarma qualquer pessoa, Porque as pessoas vivem e andam armadas. E aí quando chega uma pessoa desarmada e desarma a outra por conta do amor, então envergonha a outra. Meu Deus do céu, um negócio assim. Eu já experimentei uns negócios assim. Eu estou falando, eu já fui desarmado, Dessa forma assim, eu falei, nossa, esperava que, fosse agressiva a pessoa e veio naquela suavidade, aquele negócio assim. Eu falei, nossa, acabou comigo, Então a gente precisa fazer assim e viver dessa forma. As pessoas muitas vezes esperam que a gente seja agressivo, E aí a gente precisa ser manso, humilde, terno, carinhoso, amoroso. E aí pode ter certeza que essa pessoa vai ser pega de surpresa, vai ser pega assim de uma forma que não esperava. Aí o Espírito Santo vai e age na vida dessa pessoa por conta disso. Então o ambiente que a gente deve criar, mais do que qualquer outra coisa, em aparatos tecnológicos e didáticos, é esse ambiente onde as pessoas se amam, onde as pessoas se cuidam, onde as pessoas se pastoreiam. Esse deve ser o ambiente bíblico saudável, e isso a Bíblia chama de igreja, de corpo de Cristo. Fora disso, amados, não é igreja, fora disso não é relação saudável, fora disso assim é o inferno, não é céu. Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil, rápida? Não. Não mesmo? Pode não até. Tudo bem, então. Tudo bem. Aula que vem nós vamos encerrar a matéria.